Olá! Sabe, alguém já parou para pensar como é que pode uma pessoa que parece ter de tudo se sentir completamente vazia por dentro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na avareza, mas não como um simples defeito, e sim como uma verdadeira doença da alma. Uma condição que deixa a gente, sabe, com os bolsos cheios, mas com oco por dentro. Bora entender esse quebra-cabeça? Essa é a grande pergunta, né? E não é de hoje. É um mistério antigo da humanidade. Como é que tanta coisa material pode existir junto com uma falta tão grande de sentido? A resposta, olha só, começa quando a gente percebe que a avareza tenta matar uma fome, só que com a comida errada. Então, vamos pensar na avareza como se fosse isso, uma doença. Uma fome bem esquisita que nunca passa. Diferente da fome de comida que o nosso corpo avisa, opa, já deu, essa é uma fome da alma. E as regras do jogo aqui são totalmente outras. São João Crisóstomo, um pensador lá de trás, chamou isso de bulimia da alma. E que imagem forte, hein? A pessoa consome, acumula, devora dinheiro e bens sem parar. Mas a alma nunca fica satisfeita. Pelo contrário, o vazio só aumenta. É um tipo de consumo que não alimenta, só cava um buraco ainda mais fundo dentro da gente. Para a gente entender essa doença, vamos dar uma olhada em como os médicos da alma do passado faziam o diagnóstico. Eles enxergavam um erro básico, um erro fatal na maneira como a pessoa avarenta buscava a felicidade. E o erro é exatamente este aqui. Todo mundo tem dentro de si uma necessidade infinita de sentido, de propósito, né? O erro fatal da avareza é achar que essa necessidade gigante pode ser preenchida com coisas finitas, coisas que acabam. É tipo tentar encher o oceano com um copinho de água. Não vai funcionar. E a tentativa só gera mais e mais frustração. E isso leva a gente para esse ciclo vicioso, essa armadilha. Primeiro, vem a sensação de vazio. Aí, a pessoa tenta tapar esse buraco com dinheiro, com posses, com mais e mais coisas. Só que, como a gente viu, coisas finitas não preenchem um vazio infinito. O resultado? O vazio não diminui, ele na verdade aumenta. E isso alimenta uma fome ainda maior por mais coisas, prendendo a pessoa num looping de insatisfação que não tem fim. Para aprofundar um pouco mais esse diagnóstico, vamos usar uma ferramenta, uma espécie de mapa do espírito, inspirado num filósofo chamado Konstantin Neuka. Esse mapa ajuda a gente a ver como uma alma saudável funciona e exatamente onde a avareza bagunça todo o sistema. Imagina só, um espírito saudável é como uma árvore. A nossa vida, o nosso dia a dia, são as raízes, bem firmes na terra. Lá no alto, o sol representa o nosso propósito, um sentido maior para tudo. E as nossas ações? Bem, elas são os galhos que conectam a nossa vida real a esse propósito, criando um fluxo de energia e crescimento que faz bem. A avareza, então, é uma doença que ataca justamente as conexões desse mapa. Ela vai lá e corta o fluxo entre as raízes, os galhos e o sol. E faz isso de jeitos diferentes. Vamos ver como isso acontece na prática? A primeira falha é essa aqui, a acumulação cega. A pessoa fica tão focada em juntar coisas, que são como folhas secas no chão, que ela perde totalmente a conexão com o propósito, com o sol. Ela acredita que, se juntar folhas secas o suficiente, uma hora, por um milagre, a quantidade vai virar uma árvore viva e vai criar sentido. Mas não vai. Folha seca é só folha seca. A segunda doença é do potencial congelado. Pensa no dinheiro como uma semente cheia de potencial para virar coisas incríveis, né? Projetos, ajuda, oportunidades. Mas a pessoa avarenta tem tanto, mas tanto medo de usar, de perder a semente, que ela guarda, aperta com toda a força e o resultado? O potencial nunca vira realidade. A semente nunca é plantada, nunca cresce e, no fim, não serve para nada. E por último, temos a tirania da abstração. É aqui que os números na tela do computador se tornam mais importantes que as pessoas de carne e osso. A pessoa sacrifica a saúde, a família, o tempo, as próprias raízes da sua árvore em troca de um número numa planilha. A vida real concreta é trocada por um conceito abstrato. Ok, a gente já entendeu o diagnóstico, né? Mas se a avareza é uma doença de desconexão, a boa notícia é que existe uma cura. E essa cura tem tudo a ver com restaurar as conexões que foram perdidas no caminho. A cura começa com uma mudança de mentalidade. É como trocar de óculos. É deixar de lado a lógica da doença, que é toda baseada no medo da perda e na ideia de que tudo é escasso,
e adotar a lógica da saúde, que é baseada na gratidão pelo que se tem e na confiança de que sempre há o suficiente para compartilhar. E o principal remédio, a terapia para essa doença, é a generosidade. Mas não só como um ato bonitinho, o ato de dar é a medicina prática que desentope o sistema. É literalmente como regar a nossa árvore da vida. Quando a gente compartilha, a gente restaura o fluxo saudável entre a nossa vida, as nossas ações e o nosso propósito. A gente reconecta tudo. No fim das contas, a cura de verdade vai muito além do dinheiro. Está em redescobrir e valorizar as coisas que não dá para comprar, nem contar, nem acumular. Amor, amizade, tempo junto, propósito. São esses os verdadeiros tesouros. São eles que preenchem de verdade o vazio interior. E tudo isso deixa a gente com essa pergunta final, né? Se acumular só por acumular nos deixa vazios, para que serve a riqueza, afinal? Talvez a resposta não esteja em o quanto a gente consegue guardar para nós, mas sim no quanto a gente consegue deixar fluir através de nós, para nutrir o mundo à nossa volta. Valeu por acompanhar essa reflexão com a gente.